Será que a União Soviética, esse Estado comunista opressor e ateu, vai invadir o pequeno Estado de Israel? O título desse vídeo: será que a Rússia vai invadir o pequeno Estado de Israel? Essa é uma pregação antiga do evangelista Jimmy Swaggart, dos anos 80, que traz, pelas profecias bíblicas, pelos acontecimentos no Oriente Médio, será que a Rússia invadirá Israel? E tem muito a ver com os dias de hoje, tem muito a ver com as guerras que acontecem nos nossos dias. Então assista para você descobrir se é possível que a Rússia, a grande Rússia, um dia invadirá o pequeno Estado de Israel. Deus abençoe. Se você gostar, curte. Se você gostar, você também compartilhe e se inscreva no canal. Então assista. Deus abençoe. Existem 3 nações do mundo hoje que rapidamente estão deixando sua marca sobre toda a civilização. As 3 são a União Soviética, os Estados Unidos da América e, interessante e estranhamente, o pequeno povo que se nega a morrer, Israel. Há algum tempo atrás eu estava no Canadá. Depois do culto, um homem chegou para mim falando um inglês bem quebrado. Porque ele estava nesse culto, eu não sei, mas ele estava lá. Ele era da União Soviética, ele me disse. Seu irmão tinha sido um general no exército soviético, ele me falou. E de pé no saguão daquele grande auditório, ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno Novo Testamento. E jamais esquecerei, depois de alguns minutos conversando com ele, ele levantou o Novo Testamento, depois de dizer que o homem não era mais que um animal. Ele nasce, ele vive, ele respira, ele morre e acabou. E ele cuspiu no Novo Testamento e disse: amaldiçoe o seu Jesus Cristo. E foi o que ele fez. E jogou a Bíblia no chão. A Rússia. Outro dia eu estava em Israel, de pé em cima de uma montanha, aonde estão as ruínas do castelo de Montfort. Eu estava de pé em meio a ruínas de uma batalha que tinha acabado de acontecer ali. Porque por mais de 5 anos, foguetes russos ficaram naquele monte tentando avançar seus foguetes na Galileia. Era um sentimento estranho. Olhei ao redor e via mãos de soldados mortos que estavam por cima do solo, enquanto os corpos estavam soterrados. Estava cercado por soldados israelitas que combateram os inimigos com toda a força para retomar a fortaleza de Montfort. Bem armados com suas metralhadoras. Enquanto estive ali olhando para quase a metade de Israel, uma visão chocante. Peguei o microfone, as câmeras de televisão e disse as palavras que tinha que dizer quando, de repente, o inconfundível, inegável mover do Espírito Santo aconteceu. Eu vi grandes soldados e comandantes do exército israelita, sujos, suados e cobertos de poeira. Homens que não acreditavam em Jesus Cristo, de repente, lágrimas encheram os olhos deles e vieram até mim e me cumprimentaram. E disseram: você não sabe o quanto apreciamos suas palavras, pois o mundo nos odeia. Outro dia estive em Washington, na capital dos Estados Unidos. O senhor Tip O'Neill estava atrás de mim. Abaixei minha cabeça, fechei os olhos e abri com oração a reunião no Congresso americano.
essas três nações hoje que se tornaram referências no mundo: a Rússia, os Estados Unidos e a pequena Israel. É fácil para a mente do homem compreender as razões pela qual a poderosa União Soviética e seu comunismo e todo o poder dos Estados Unidos tem muita referência nas questões mundiais, mas as mentes humanas são chocadas quando se começa a pensar em Israel. Aquele povo e a cidade de Jerusalém, que está se tornando uma pedra de tropeço para o mundo inteiro hoje e amedrontando a muitos. Quase todo político, quase todo conselheiro militar entende e sabe muito bem que o pavio está aceso lá no Oriente Médio. O grande urso russo, com seus olhos na maioria do petróleo do mundo, os sauditas, do Irã, do Iraque, dos Emirados Árabes, os soviéticos que já começaram a mandar o petróleo para a Tchecoslováquia, para a Polônia e as outras nações ao leste europeu, as quais ela controla. Qual será o papel da Rússia nesse conflito profético dos últimos dias? Acredito de todo o coração que o comunismo é a ferramenta política de Satanás. E vou repetir: o comunismo não é somente outra filosofia, não é uma forma de governo, é uma ferramenta política infernal e das trevas, criada no inferno para escravizar milhões e milhões de pessoas. Nesta noite vamos olhar para a Rússia, e eu não estou falando do povo soviético. Meu coração parte por esses quase 250 milhões de pessoas que são praticamente escravos de seus mestres soviéticos. A grande maioria da Rússia, sob o comunismo russo, esse esquema diabólico do inferno começou com esse trio chamado de Marx, Lenin e Trotsky. A Rússia é basicamente um pouco mais do que uma nação de terceiro mundo. É subdesenvolvida. Isso pode soar estranho, considerando que eles têm, talvez, o exército, a aeronáutica e marinha mais forte na face da terra. Mas a grande maioria de seu povo e sua nação é subdesenvolvido. O povo vive como escravos presos por detrás da palavra que Winston Churchill inventou, da cortina de ferro. Eles não podem opinar sobre o seu presente ou seu futuro. Na realidade, o comunismo é um sistema, uma filosofia falida que não funciona. Não funciona politicamente, nem geopoliticamente, financeiramente, economicamente não funciona. Está falida espiritualmente, pois a Rússia é como uma nação sem alma hoje. Porque o ateísmo é o seu Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, está falida de todas as formas possíveis. É uma filosofia, uma ferramenta política de Satanás vinda do inferno que não funciona. Agora, seus líderes, nos Estados Unidos, nós tentamos coexistir com eles e também lidar com esses pseudo-líderes como com outros líderes políticos. Mas os líderes da União Soviética desde sempre estão lá esta noite. Não são líderes políticos como os outros.
não são pessoas responsáveis como os outros são. Eles são pouco mais que gangsters. Verdade? Vou te dar um exemplo. Quando o senhor Brezhnev foi, quero dizer, selecionado, mas não foi eleito, pois ele se elegeu para ser chefe da União Soviética 17 anos atrás. Esse homem que tentamos nos comunicar e tentamos chegar a um denominador comum para fazer uma parceria estratégica, um tratado. Esse homem, o Brezhnev, sob Joseph Stalin, recebeu a responsabilidade de arrecadar fundos nas fazendas russas. Leonid Brezhnev fez isso muito bem. Arrecadou o dinheiro da comunidade rural na Rússia e transformou em propriedade do Estado, mas fazendo isso assassinou, matou, aniquilou 5 milhões de russos. O maior derramamento de sangue que qualquer país fora a China comunista já conheceu. O homem que é chefe na União Soviética hoje, Andropov, foi líder da KGB por vários anos. Uma das organizações mais bárbaras, mais assassinas e terroristas que o mundo já conheceu, assassinando milhões de seres humanos. E hoje ele é chefe da União Soviética. Outro dia li algo que estava correto. Ele disse que os líderes da Rússia provavelmente não iam considerar algo negativo se chamássemos eles de gangsters. Eles não ficariam ofendidos com isso, porque eles chegaram aonde estão através do ódio, do assassinato daqueles que estavam ao seu redor. E são com esses homens que nossos diplomatas e embaixadores estão se assentando em mesas tentando firmar tratados dos quais o futuro dos Estados Unidos da América depende. Só do nosso governo fazer um só tratado com esse povo é uma maluquice, é um absurdo, é uma loucura sem igual. Eles dizem abertamente que não vão cumprir com nada que falam e até hoje cumpriram com poucas coisas. Mesmo pessoas rindo, estou para dizer algo que é verdade sobre os Estados Unidos, mas creio que estou falando a verdade, estou certo. Os Estados Unidos da América ia se fazer um favor se tirássemos nossa embaixada de Moscou, se disséssemos para as Nações Unidas para sair dos Estados Unidos, e não nos assentássemos nunca mais em uma conferência e não firmar mais um só acordo com gangsters russos. A única forma do comunismo soviético sobreviver é através da agressão. Por isso levaram a excursão para o Afeganistão. Por isso levam excursões na América Central. Daqui a pouco falo disso. A única forma de sobreviver é através de constantemente estar em um modo agressivo para, abre aspas, liberar, fecha aspas, em sua terminologia, os milhões escravizados que têm o azar de viver sob o capitalismo. Agora, o que irá acontecer com a União Soviética no futuro? Um dos líderes da KGB, há pouco tempo atrás, disse, ela hoje mora nos Estados Unidos, e ela disse que o desejo da União Soviética era de escravizar o mundo sob o comunismo, e esse
objetivo não mudou. Eles ainda têm esse desejo consumidor de escravizar o mundo inteiro. Quando você lê o livro de Daniel, o grande profeta que viveu há mais de 2.300 anos atrás, 2.400, Deus mostrou para ele um dos eventos mais tremendos e futurísticos que ele já mostrou para qualquer ser humano. E no 7º capítulo do livro de Daniel, dá uma descrição do que seria o grande império romano, que em todo o seu poder, na Pax Romana, a paz romana, governaria o mundo daquela época por mais de 1000 anos. Imagine só. Daniel disse no capítulo 7, versículo 7 de seu livro: em minha visão à noite vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, falando do Império Romano que viria, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, essa passagem tem 2 significados. O primeiro pedaço do versículo 7 fala do grande império romano que viria com Césares, que existiria quando Jesus Cristo nascesse em Belém. E o que isso tem a ver com a União Soviética? Espera aí. E a segunda parte ele diz que tinha 10 chifres, um animal, uma besta, descrevendo um império, um governo mundial, que era Roma. E ele não podia entender os 10 chifres. Então no versículo 24, ele diz assim, ele diz, os 10 chifres são 10 reis. Olha a terminologia. Os 10 chifres são 10 reis que saíram desse reino. Olha aí. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Vou explicar. O Império Romano, que chegou em seu auge alguns anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Se você pudesse fechar os seus olhos nessa noite e em sua mente pudesse ver um mapa mundial, o Império Romano ia desde a Grã-Bretanha até o rio Reno na Alemanha, a Holanda e as partes baixas da Europa, incluindo Espanha, Portugal, França, incluindo, é claro, a Itália, pois Roma é sua capital, a Grécia, também incluía partes do leste europeu, e aqui vamos ver a importância, a Hungria, a Romênia, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Bulgária. O antigo Império Romano incluía esses países, incluindo também a Turquia, indo quase até o Paquistão, em Israel, Jordânia, Líbia, o norte da África, Marrocos. Ali era a extensão básica do poderoso Império Romano na época, que incluía a maioria do mundo civilizado no Mediterrâneo. E quando Deus deu essa visão a Daniel há tanto tempo atrás, ele não só deu a ele uma visão do império que estava por vir, mas também de um que aconteceria centenas até milhares de anos no futuro. E a razão pela qual ele conectou com o Império Romano foi porque, mais uma vez, aconteceria naquela área, porque ele disse que os 10 chifres deste reino, daquele antigo Império Romano e seu território, 10 reis sairão dali. Agora,
Todo estudante da Bíblia que eu conheço entende que isso significa que são 10 nações que vão ser importantes antes da vinda do anticristo. Antes do homem do pecado, filho da perdição, aparecer no mundo. Vemos mencionado que ele vai governar sobre 3 reis, e os chifres representam nações, reis, reinos, impérios, e essas 3 nações serão a Turquia, a Grécia e o Egito. E o anticristo, de acordo com a profecia de Daniel, virá da antiga Síria, que inclui o Líbano, a Síria de hoje, o Iraque ou o Irã. Ele pode vir de qualquer um desses lugares. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte: parte desses países hoje, que estão naquela área que Daniel mencionou desse reino, incluem países que agora são controlados pela União Soviética. Países controlados pelo grande comunismo. Iugoslávia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Hungria. Para que essa escritura se cumpra, escute bem, para que essa passagem se cumpra como Daniel viu há muito tempo atrás, aqueles países, ou ao menos parte deles, terão que ser removidos do jugo soviético e ser dominado pelo anticristo. Sabemos que o anticristo não virá da União Soviética. A única maneira que a Rússia vai entregar esses países, só existem 2 maneiras. Ou ela entrega esses países de acordo com uma guerra que causará a queda do comunismo como conhecemos hoje, ou então ela vai entregar esses países como resultado de uma destruição do comunismo. Vou explicar. Quando mencionei as finanças, a parte econômica há pouco atrás, uma das razões agora pela qual Andropov está convidando o presidente Reagan para uma conferência, para uma reunião, é porque neste momento a União Soviética está falida. Estamos em um estado ruim, mas eles estão à beira de passar fome. Não são todos que sabem, mas é verdade. Quando o presidente Carter colocou o embargo do trigo antes de acabar o seu termo, mesmo podendo comprar trigo em outros países do mundo, como Canadá, Argentina, etc., estavam dando folhas de árvores para os seus animais. Para você ver como a situação ficou séria. Hoje chegaram a um ponto que não podem mais financiar suas excursões militares. Tiraram tudo que o povo tinha, construindo as maiores armas de guerra que o mundo já viu. Então existe uma pequena possibilidade que eles podem se despedaçar por dentro, mas não é o provável, não é? A pequenina Israel, que é o único amigo que os Estados Unidos têm no Oriente Médio, o único amigo. Nesse momento oramos para que os sauditas, que controlam a maioria do petróleo naquela parte do mundo, continuem nossos amigos. Mas o único verdadeiro amigo que temos é Israel. Hoje existem planos lá no Pentágono que, se a União Soviética invadir o Oriente Médio, o Pentágono diz que ia demorar até 30 dias para colocar homens e armas o bastante no Oriente Médio para parar os soviéticos, e dizem achar que o pequeno Israel é poderoso bastante para segurar a União Soviética, o bastante até chegarmos lá. Imagina só. Estive no topo de um monte olhando para as posições da Síria, cercada por soldados israelitas, e eu questionei vários
soldados israelitas que trabalhavam nos tanques. E perguntei: como é que você pode explicar o seu avanço rápido? Como explicar a maneira como Israel derrubou 86 MiGs da Rússia e destruiu o poderoso T-62, um tanque russo, e envergonhou a poderosa União Soviética? Esse jovem me respondeu, ele tinha uns 21 anos, e falou: eu não consigo explicar. E ele disse que a rapidez de nossos avanços surpreendeu até nós mesmos. Não pudemos entender como fizemos o que fizemos, rápido como fizemos. Eu sei que ele não sabia, conversei com alguns líderes militares e eles também não sabiam, mas tem algo acontecendo em Israel hoje. Eu sei do que estou falando. É pequeno, microscópico, mas está acontecendo. Esse pequeno grupo de pessoas que Satanás odeia com um ódio bárbaro, de uma forma que a mente humana não pode explicar, tem tentado destruí-los desde o faraó até Amã, até Herodes e até Hitler. Esse povo que se nega a morrer. Eu quero dar um recado hoje para a União Soviética, aos andropods, para a OLP, para o planeta inteiro, que não importa o que Satanás planeje, os faraós já vieram confiando em sua lança e sua carruagem, olhando para o seu grande esplendor. Mas os poderosos do Egito flutuaram nas margens do Mar Vermelho, porque Deus estava com a mão dele sobre o seu povo, que é Israel. Nessa noite eu entendo que pregador após pregador ministrou e pregou e disse que a Rússia vai invadir Israel. Podem até invadir, mas não vejo nada nessa Bíblia que diz que eles vão. E não soa como você pensou que ia ouvir. Não há registro na palavra de Deus que diga que a Rússia vai invadir Israel e tal. Vão invadir, mas vou dizer como daqui a pouco. Jimmy Swaggart, não entendo. Mencionou Mechaque e Tubal, capítulo 38 de Ezequiel. Sim, isso está falando apenas de um aglomerado de pessoas que o anticristo vai juntar com milhões de pessoas. Vai ser um número grande. Sabemos que o anticristo vai tomar posse desses 10 impérios, aquelas 10 nações, que provavelmente vai incluir partes da área que agora é controlada pela União Soviética, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, etc, etc. E em Daniel capítulo 11, versículo 44, a Bíblia diz que o anticristo, para aparecer, consolidando suas forças, no princípio do período da grande tribulação, fará um pacto de não agredir Israel por 7 anos. Vendo toda indicação bíblica, Israel não será derrotada pelos árabes, por instituições, por Khomeini, com 25 milhões de soldados do Islã que vão marchar até Jerusalém e liberar a cidade. Não há registro disso na palavra de Deus. Parece que o pequeno Estado de Israel vai, com dificuldades e com problemas, vai ficar cada vez mais forte. Sei que hoje o presidente Reagan está com seu plano de paz tentando fazer com que Israel dê a Cisjordânia para os palestinos e para a Jordânia, mas isso não vai funcionar, senhor Reagan. Isso não vai funcionar, você está perdendo tempo. A Cisjordânia é de Jacó, a Cisjordânia é de Ezequiel, a Cisjordânia é de Abraão, a Cisjordânia é Pedro, Paulo e Silas,
a Cisjordânia e Israel. O anticristo assegurando, de acordo com Daniel, muitos países e todos ou quase todos países do leste europeu que hoje pertencem à Rússia ou através de guerra ou por causa da queda do comunismo, de um ou de outro. Eu não aposto em uma queda. Vai tentar dominar o mundo, governar o mundo, vai ser ajudado pelo mesmo espírito das trevas que ajudou Alexandre o Grande. E em Daniel 11:44, quando ele estiver em seu auge, porque Israel vai sofrer uma derrota, vai ser aí que o anticristo, que eles pensam ser o Messias, Jesus falou que eles não me recebem. Eu venho em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Mas um outro, e ele estava falando do anticristo, esse eles vão receber e pensar que ele é o Messias. Vai resolver nossos problemas, ele vai assinar um pacto de 7 anos com eles. E no meio daqueles 7 anos, 3 anos e meio, ele vai quebrá-lo. Vai mostrar quem realmente é. De alguma forma, Israel vai reconstruir aquele templo em Jerusalém. Anote o que estou dizendo, vai acontecer. Aquele antigo domo da rocha vai cair. Será destruído. O templo será reconstruído e bem no meio dele o anticristo vai colocar sua estátua. A abominação da desolação, Israel verá que foi enganado. Serão assassinados e um remanescente possivelmente fugirá para Petra. E alguns vão ficar em Jerusalém. O anticristo vai ser parado pelo Todo-Poderoso enquanto tenta destruí-los. E então, algo vai chamar sua atenção. E para fechar nesta noite, escute. Daniel 11:44. Mas rumores do leste e do norte vão perturbá-lo. Perturbar o anticristo. O leste e o norte. O leste é a China. Outras partes, talvez o Japão também. Mas o norte tem que ser a Polônia, partes da Alemanha e a Rússia. Rumores do leste e do norte vão perturbá-lo. Então ele sairá com grande fúria para destruir. E ele destruirá o que tiver sobrado do grande comunismo. Destruirá o que sobrar da União Soviética e do norte. E vão juntar suas forças com ele. Assim como as poderosas nações da China, possivelmente o Japão e outros países orientais. A Bíblia diz que o Eufrates vai secar para preparar um caminho para os reis orientais. Então ele vai voltar com o mais poderoso exército que o mundo já viu em toda a sua história. Virá para destruir Israel e provavelmente se chamará de Gog. Os poderosos exércitos de Israel, não de Israel, os poderosos exércitos do mundo, muitas nações, a Bíblia diz, virão com a solução final, que para ele é aniquilar Israel da face da terra. Outro dia estive em Megido, olhando para o vale de Jeosafá, onde os exércitos do anticristo vão se espalhar sobre Israel. E quero fechar com as seguintes palavras, capítulo 38 de Ezequiel, versículo 18. É isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano, o Senhor. Nunca vimos Deus ficar bravo. Por 2000 anos o mundo tem vivido sob a graça. Conhecemos Deus como nada senão amor. Mas naquela hora, quando o anticristo vier para dar o golpe final, Jesus vai voltar. E todo santo de Deus que já viveu estará com ele. Milhões de anjos estarão com ele. E de repente, aleluia, aleluia, glória,
Aquele que abriu o mar vermelho e afogou o exército egípcio vai enviar trovões, raios e granizos sobre o anticristo. Vai ser como o céu se abrindo. Sua face demonstrará sua fúria. O pecado, a podridão, o assassinato, o estupro, tudo que tem dado risada de Deus vai ser pela última vez. Escuta aqui. Sua última vez. E dê mais 3 minutos. Pela última vez. O Todo-Poderoso Deus virá vestido em vestes de guerra. Ele vai voltar lutando como antigamente. E a Bíblia diz que quando tudo acabar e a batalha terminar, o sangue do exército do anticristo vai ser de 6 pés de altura nesse planeta. E a Bíblia diz que 5/6 de todo o exército do anticristo vai morrer. E Jesus Cristo, em poder e glória, não um Jesus fraquinho, aparecendo em um jardim, mas o campeão de todo o universo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ele vai se levantar sobre aquele monte de onde ele saiu, pois os anjos disseram que o mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar da mesma forma que vocês viram ele subir. Ele está voltando com cura, está voltando com cura em suas asas, está voltando para governar e reinar por 1000 anos. Só tem mais 1 minuto. Aleluia. O que você está me dizendo, Jimmy Swaggart? O que você quer dizer? Resumi um assunto de 5 horas para você em 1 hora só. E quero dizer o seguinte: o sol está se pondo sobre esse mundo. Estamos no último round, Satanás está quase nocauteado. Glória! Aleluia! 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 O pecado, o mal e o assassinato está para acabar. Venha para o lado vencedor. Bêbado, largue sua garrafa. Prostituta, pare com a imoralidade. Viciado em jogos, pare de apostar. É melhor vir para o lado de Jesus Cristo. Você olha para os crentes e pensa que não temos bom senso e não sabemos o que está acontecendo, mas é melhor escutar esse pregador. Eu sei em quem tenho crido e estou convencido que ele é capaz de guardar aquilo que entreguei para ele até aquele dia. Venha para o lado de Deus. É melhor você vir para o lado de Jesus e vir para o lado da Bíblia, porque tudo aqui está para acabar.